Estamos de volta. O NE1 agora fala sobre o combate à violência contra a mulher. Os casos subiram em Pernambuco nos últimos anos. No ano passado, 77 feminicídios foram registrados. Este ano já são 11 casos aqui no estado. São muitos relatos de dor. Nós convidamos a secretária da Mulher de Pernambuco, Juliana Gouveia, e a gestora do Departamento de Polícia da Mulher, Bruna Cavalcante Falcão, para uma conversa. Obrigada pela presença de vocês. Sejam muito bem-vindas. Doutora Bruna, queria começar falando sobre esse pacote antifeminicídio do governo federal. Nós temos mudanças aí na lei, as regras mais endurecidas, exatamente por causa dessa evolução de casos, não só em Pernambuco, mas em todo o país. Na prática, o que são essas novas medidas? Boa tarde, Maristela. Boa tarde a quem nos assiste. Olha só, esse pacote antifeminicídio foi uma lei federal que promoveu algumas alterações nas normativas que disciplinam o feminicídio, alguns outros crimes relacionados à violência contra a mulher. Nós tivemos aumento de algumas penas, nós tivemos mudança de ação penal, que são coisas bastante técnicas, mas a gente incentiva muito, Maristela, as mulheres que são vítimas de violência a procurarem ajuda, porque as penas do feminicídio subiram, de fato, né? E a gente teve uma redução discreta de feminicídios no ano passado em relação a 2023. Mas a gente observa, quando a gente analisa caso a caso dessas mulheres que morreram em contexto de feminicídio por violência doméstica, que quase a totalidade delas tinha um histórico de violências anteriores e nunca tinha procurado a ajuda dos organismos oficiais de segurança, da Secretaria da Mulher. Então, a gente precisa mostrar para essas mulheres que há uma rede de enfrentamento disponível para elas, que as medidas protetivas de fato salvam vidas e que violência não é normal, né? Então, a gente precisa romper esse ciclo para que ele não se ultime num feminicídio. E, secretária, quando nós falamos sobre o endurecimento dessas regras, o que aconteceu com a lei de lá para cá, a gente fala exatamente da ponta do processo, né? Porque quando nós temos o cumprimento dessa pena, e que agora pode chegar até 40 anos, a gente já está falando de uma mulher que foi morta. Ou então de uma mulher que teve a vida destruída por causa dessa violência. O que precisa ser feito antes? A gente trabalha muito com a prevenção, né? Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Boa tarde, Maristela. A prevenção é sempre o principal caminho. É importante que as mulheres tenham informação sobre como funciona essa rede de abrigamento. Importante também a gente registrar que hoje o governo de Pernambuco, a governadora Raquel Lira, ela tem feito um investimento, o maior investimento da história da política para a mulher tem sido feito nesse momento. Então, foi colocado quase 30 milhões para esse enfrentamento, para essa prevenção e para esse acolhimento às mulheres vítimas de violência. O Estado ele tem uma rede de casas-abrigo, onde essas mulheres que estão sofrendo violência, né, que procuram a rede, elas podem inclusive ser abrigadas caso estejam correndo risco de morte. Para além disso, tem feito toda uma campanha de fortalecimento dos organismos de política para as mulheres, com formação continuada, entrega de material, para que essa campanha também seja feita nos municípios. É levar a informação para essa mulher, o que são os tipos de violência, como funciona a rede, tanto no município quanto no estado, para que ela também procure ajuda. Uma coisa que é importante a gente reforçar para todas as mulheres, que se tem o caso de uma ameaça, ele pode cumprir. Então, se está tendo uma ameaça de morte, se essa violência já está uma agressão, uma violência física, que essas mulheres procurem a rede. Às vezes também, Maristela, as mulheres têm dúvida do tipo de violência ou se aquilo ali é violência. E o que é que a gente tem indicado? Ligue para o número 0800 281 8187, que é o número da ouvidoria da Secretaria da Mulher, e aí você pode também conhecer um pouco mais dessa rede e saber onde procurar ajuda. Quebrar esse ciclo de dor não é simples. Isso envolve muitas questões. Uma dependência financeira, os filhos, o sentimento de que ninguém vai acreditar que o companheiro é capaz de ameaçar, de bater, de matar. Muitos casos chegam assim à delegacia, né, doutora Bruna? Cotidianamente, Maristela, e a gente tem estudos que demonstram que esses números impressionantes que foram mostrados, eles ainda não representam nem metade do número de mulheres que são violentadas. São subnotificados. Isso, são casos subnotificados. A gente estimula muito que esses números cresçam, por hora é a nossa batalha presente, né? Porque a gente sabe que isso representa mais mulheres pedindo ajuda, mais mulheres rompendo o silêncio. Como é esse estímulo? A gente faz campanhas, a gente faz palestras, a gente faz panfletagem, divulgação, porque a gente entende que essas mulheres precisam romper o ciclo, precisam se encorajar e pedir ajuda. Muitas ainda têm muita vergonha, né? Tem dependência emocional, elas se culpabilizam. A gente viu agora uma entrevistada dizendo, eu quebrei a medida. Não, ela não quebrou. As proibições são impostas a seu agressor, não a ela. Né? Então, assim, é um processo, Maristela, que a gente sabe que não se resolve somente com viatura, prisão,
visão, polícia, né? São violências que elas têm diversas faces, são intersetoriais, a gente precisa trabalhar o psicológico, emocional dessa mulher, a gente precisa trabalhar as questões sociais, porque muitas delas permanecem em relacionamentos violentos, porque tem dependência financeira, tem vulnerabilidade econômica. Então, a gente precisa trabalhar de uma forma global nessa situação de violência para que essa mulher, primeiro, se reconheça em situação de violência e ela se sinta confortável em pedir ajuda também. Então, a gente também trabalha nos nossos equipamentos para que sejam ambientes acolhedores, ambientes que sejam propícios a libertar uma mulher de uma situação de violência. Sobre esse reconhecimento da violência, existe um desafio aí também, né, secretária? Qual o papel da secretaria no enfrentamento dos diferentes tipos de violência? O primeiro papel da gente é acolhimento à mulher vítima de violência, tanto para a Secretaria Estadual como para as secretarias e organismos de políticas para mulheres municipais. Uma outra demanda que a gente tem, para além dessa mulher saber, né, identificar, acreditar, entender que ela é vítima de violência, é que as pessoas que estão em volta dela entendam que ela é vítima. Ela não escolhe sofrer violência. Então, como vítima, ela precisa ser acolhida. Então, é muito comum que as pessoas se afastem dessa mulher vítima de violência e ela, assim, diminua quem ela pode pedir ajuda. Então, na medida que a gente entende que essa mulher vítima de violência, que ela não tem culpa, ela não escolhe sofrer violência, a gente também traz para a gente a responsabilidade de ofertar esse acolhimento. Até porque, às vezes, não existe uma marca física visível. Às vezes, essa violência é psicológica, é moral, patrimonial. Muitas vezes a gente pensa que uma mulher que tem autonomia econômica, ela não sofre violência. Não, ela também sofre violência. Sexual, a gente precisa entender que a gente pode escolher quando a gente tem relação sexual. A gente não é obrigada a ter relação sexual, isso não acontece. Geralmente, quando vai acontecer a violência física, já aconteceram outros tipos de violência. A psicológica sempre precede qualquer outro tipo de violência. Então, se ele te bate, se ele te obriga a ter relação sexual, se ele te humilha, se ele fala mal de você aos seus companheiros, seus amigos, a sua rede de proteção, tudo isso são formas de violência. E aí vem justamente essa rede. Tanto tem os centros de referências municipais. Em Pernambuco, nós temos mais de 30 CRMs, como nós temos também os CREAs, que também podem acolher as mulheres vítimas de violência para explicar o que é essa violência e, assim, explicar também essa rede. É importante a gente sempre reforçar que a denúncia, né, o boletim de ocorrência, ele é crucial para o fortalecimento dessa rede de enfrentamento à violência contra a mulher. E que, para além do boletim de ocorrência, existem os acolhimentos, né, para fortalecer essa mulher psicologicamente, mas também existem as casas-abrigo, caso a mulher esteja em risco de morte e não tenha para onde ir. Recomeço com essa última fala. Como é que a mulher se entende como vítima nesse contexto, secretária? Nem sempre é fácil, né? Porque ela precisa desse acompanhamento psicológico para entender que ela não tem culpa, porque muitas vezes se dá justificativa. Não, foi a roupa que eu usei, foi a pessoa que eu falei, foi a hora que eu cheguei. Então, a gente precisa entender que não existe um controle. A mulher, ela tem autonomia sobre a sua vida. Outra coisa que a gente precisa entender é que nada justifica a violência. Não tem ciúme, não tem bebida. Então, é um processo de fortalecimento individual, onde você vê que o outro é responsável pelas ações dele. Então, fortalecer isso nessa mulher é crucial para ela entender esse processo. Entender que esse tipo de violência que a gente já falou aqui, moral, psicológica, física, patrimonial, sexual, elas existem. Que o homem, ele não tem domínio sobre o corpo, sobre a mulher, sobre o que a gente pensa, sobre as pessoas que a gente conversa. Isso é um processo de fortalecimento da autonomia dessa mulher. E isso acontece com acompanhamento psicológico. A mulher, ela não vai se fortalecer sozinha de um ciclo de violência que muitas vezes ela foi ensinada. Porque a gente observa os outros relacionamentos, a gente observa outras pessoas e a gente meio que vai naturalizando, colocando como comum uma violência em um relacionamento. Isso não pode acontecer. Então, é um processo que a mulher precisa ser acolhida, ela precisa entender que ela precisa dessa rede de ajuda, que existe essa rede para toda mulher em Pernambuco que possa estar sofrendo algum tipo de violência. E como começar essa educação desde cedo? Nas escolas, né? Tem o projeto Maria da Penha Várias Escolas, que é um projeto muito importante que acontece tanto nos municípios como no estado, discutindo o que é um relacionamento abusivo, discutindo a autonomia das mulheres, mostrando para elas, né, que as mulheres podem estar onde quiserem, em todos os espaços sociais, independente de profissão, independente de ciência e tecnologia, mas também falando que a gente não precisa estar com o homem do nosso lado para ter nossa cidadania garantida, para ter nossa autonomia garantida. Trabalhar isso nas nossas meninas é crucial. Por isso, o projeto Maria da Penha Várias Escolas, tanto nas escolas públicas municipais como estaduais, mas também nas escolas particulares. Nós temos aqui em Pernambuco também os núcleos de estudo de gênero, que estão em mais de 300 escolas, fortalecendo esses diálogos com os estudantes do ensino médio. Também temos, por exemplo, os bancos vermelhos em parceria com o Estado, que estão rodando aí os municípios, para que todo mundo entenda o que é essa campanha de prevenção, mas também que a gente entenda que as mulheres precisam ser acolhidas. A gente precisa de parar de naturalizar a violência que acontece e trabalhar toda a violência contra a mulher como um crime.
As mulheres também que querem ter acesso a medidas protetivas, elas tentam buscar ajuda, mas de uma forma cautelosa. Aquelas que querem romper esse ciclo da violência, elas têm medo, elas não querem se expor ainda mais. Onde ela procura ajuda? Maristela, há vários canais possíveis para essa mulher buscar ajuda e pedir uma medida protetiva de urgência. O maior deles, o maior órgão que transmite pedidos de medida protetiva para o Tribunal de Justiça de Pernambuco, que é o Poder Judiciário que analisa os pedidos de protetiva em regra, é a Polícia Civil de Pernambuco. Hoje, em Pernambuco, nós temos 15 delegacias especializadas de atendimento à mulher, em todas as regiões de desenvolvimento do Estado, mas essa mulher ela pode se dirigir a qualquer unidade da Polícia Civil, seja especializada ou não, a depender do seu conforto, da proximidade de sua casa, da relação dela com o equipamento, para fazer esse pedido de medida protetiva de urgência. E quanto tempo leva para sair essa medida protetiva? O protocolamento desse pedido nas nossas delegacias é feito eletronicamente, então é feito de maneira imediata, e o Judiciário tem 48 horas para apreciar esse pedido de medida protetiva. A partir desse deferimento de medida protetiva, essa mulher é contactada para saber que aconteceu essa decisão e o agressor precisa ser intimado para saber que ele está proibido de realizar determinadas condutas. Isso é um equívoco, inclusive, que acontece muitas vezes no caso concreto, porque o agressor ainda não foi intimado da decisão, que concedeu as medidas protetivas, portanto, que proibiu que ele se aproximasse dela, que mantivesse contato, enfim, que determinou algumas condutas proibidas, e aí a mulher às vezes chega na delegacia insatisfeita porque o agressor continua incomodando, continua procurando. Então, a gente precisa que esse agressor seja intimado, O Tribunal de Justiça tem feito intimações, inclusive agora via WhatsApp, por resolução do Conselho Nacional de Justiça, então isso tem sido acelerado, de fato. A gente não consegue precisar caso a caso, mas é uma medida que normalmente é célere, esse trâmite entre o pedido dela ser protocolado pela delegacia ao Poder Judiciário, essa decisão sair e o agressor ser intimado de que ele não pode praticar algumas condutas. Eu queria só fazer uma observação. E aí, o que é importante a gente reforçar? Sabendo que a gente tem esse tempo de resposta até o agressor ser intimado, se por acaso essa mulher tiver ameaçado essa mulher sentir que está em risco de vida, ela precisa notificar isso à polícia. Por quê? Porque o abrigamento ele é imediato. Então, se essa mulher está em risco, risco de... Ela nem volta para casa. Ela nem volta para casa. Ela já pode ser imediatamente abrigada no serviço. Então, se por acaso ele ameaçou você sente que ele pode realmente tentar contra a sua vida, explane isso na delegacia, porque a delegacia, os delegados vão chamar o abrigamento do Estado e imediatamente você é abrigada. O abrigamento funciona 24 horas, de segunda a domingo. Quando essa investigação deixa de ser uma morte a esclarecer para se tornar uma investigação do crime de feminicídio? Maristela, a classificação como morte a esclarecer é porque não se tem ainda preliminarmente delimitado o que aconteceu ali naquela casa. Pode ter sido, de fato, um feminicídio, ele ter atirado ela da janela, mas ela pode ter se acidentado, enfim, ter se debruçado no parapeito e acidentalmente caído, ou ela pode ter atentado contra a própria vida. Eu não tenho acesso aos autos da investigação, mas um momento em que a gente muda a chave de morte a esclarecer para feminicídio é naquele momento que a gente consegue demonstrar por perícia, por câmera de segurança, por testemunhas, por elementos de informação que são coletados durante a investigação, que essa morte aconteceu por uma ação voluntária e consciente do marido dela, no caso, do agressor. Aí sim, essa morte poderá ser classificada como feminicídio. Secretária, existe um termômetro, uma escala, para a gente medir quais são os sinais que não podem ter chance de evolução? Sim, a gente chama inclusive de violentômetro, É um material que está disponível nos nossos materiais de campanha, também se encontra facilmente na internet, onde mostra também, digamos, essa escalada da violência. Dificilmente o feminicídio ele acontece logo de primeira vez, geralmente essa violência começa aos poucos. Então essa violência começa com essa violência psicológica, e começa te humilhando, não permitindo que você saia, controlando a sua roupa, o seu dinheiro, com quem você conversa, depois as agressões começam para segurar o seu braço, um empurrão, depois uma tapa, um murro e assim sucessivamente. E o que é que a gente tem sempre chamado a atenção? Primeiros sinais de violência, peça ajuda de uma amiga, peça ajuda da rede de proteção. É importante que a gente também, enquanto sociedade, seja parceiro desse enfrentamento à violência contra a mulher. Muitas vezes a gente reforça o número da ouvidoria, o 0800 281 8187, porque você não sabe como agir, você não sabe a quem recorrer, você não sabe se aquilo é violência. E como existe uma rede integrada, tanto Estado como municípios, na medida que a gente sabe que essa mulher está sofrendo violência, a gente não necessariamente precisa chegar até a porta dela, mas a gente vai com as ações, a gente vai acionando a rede para prestar atenção a esses casos que estão acontecendo. Às vezes a gente pode ter uma mulher que
trabalha com a gente e ela chega sempre muito maquiada ou caiu várias vezes da escada, bateu com o braço em algum lugar. Então, a gente precisa acompanhar também, porque geralmente essa violência contra a mulher sempre dá indícios. Às vezes, uma mulher que é super produtiva, geralmente ela está depressiva, está chorosa e a gente não sabe o que fazer. Então, ofereça ajuda, chame para escutar, muito mais de dizer que ela é vítima de violência, pergunte em que pode ajudar, reforce que ela não está sozinha. Você que está nos assistindo agora, você não está sozinha. Então, se você está sentindo que esse relacionamento é abusivo, se não te faz bem, se você se sente triste num relacionamento, peça ajuda, porque existem altas chances de você estar num relacionamento abusivo e já estar sofrendo violência doméstica e familiar. Existe um desafio ainda para quebrar esse ciclo cada vez mais cedo? Imenso. Esse desafio começa principalmente quando a gente trata essa autonomia dessa mulher. Quando a gente diz ainda que essa mulher precisa estar acompanhada sempre, não importa, né? Ruim com ele, pior sem ele. Então, não é isso que a gente tem trabalhado. A gente sabe que é importante investir na autonomia econômica dessa mulher. Existe todo um esforço, inclusive, que a Secretaria de Desenvolvimento e Empregabilidade aqui de Pernambuco tem feito para realizar mais cursos de qualificação profissional, mas não é só isso. É justamente a gente fortalecer essa mulher psicologicamente, emocionalmente. Ela precisa entender que ela pode pedir ajuda, que ela não necessita estar num relacionamento e que se aquele relacionamento não faz bem, é melhor parar, é melhor para ambas as partes. Então, mulher, você não está sozinha, existe essa rede, é importante um espaço como esse para a gente estar discutindo e dizendo a essa mulher que está em casa, que está nos assistindo agora, que existe uma rede de proteção e que não é só ela não precisa se envergonhar. Quem precisa ter vergonha de estar cometendo algum crime, né, é justamente o autor da agressão. Então, que a gente possa fortalecer essa rede de enfrentamento, nos dar as mãos para que as mulheres estejam cada vez mais acolhidas e possam romper cada vez mais cedo essa violência doméstica e familiar. Vamos reforçar esses canais de denúncia, doutora Bruna? A gente tem, como já disse, 15 delegacias funcionando no estado, né, especializadas no atendimento à mulher, mas a mulher pode se dirigir a qualquer unidade da Polícia Civil de Pernambuco para pedir ajuda. Temos a Ouvidoria da Mulher Pernambucana, né, que a secretária já anunciou, 0800 281 8187, que serve a qualquer mulher de qualquer lugar que queira ligar para tirar dúvidas, para pedir orientações, saber em que lugar ela pode ser orientada, ser auxiliada, ser acolhida. E nós temos também o Disco Nacional, que é o Disco 180, mas a gente enfatiza que para situações de violência imediata, está acontecendo naquele momento, é importante que a mulher ou qualquer pessoa que esteja ouvindo aquela situação acontecer, ligue o 90 para acionar uma viatura da Polícia Militar imediatamente, para que essa mulher não sofra mais violência e ela possa ser ajudada imediatamente. A rede de proteção existe e essa mulher pode contar com isso, né, secretária? É isso, ela existe, ela está bem estruturada. A gente tem, inclusive, a Câmara Técnica que discute junto com o Tribunal de Justiça, Ministério Público, os entes, né, governamentais que atuam nesse enfrentamento à violência contra a mulher. É importante a gente reforçar que os casos de feminicídio são todos julgados celeramente e que os agressores, os feminicídios são presos aqui em Pernambuco. Nós temos de mais de 95% dos casos resolvidos com a prisão do autor de agressão, com a prisão do feminicida. Então, é uma política em Pernambuco que atua e que é fortemente. E, mais uma vez, a gente reforça que se você suspeita que está sofrendo violência, se você sente que você não está bem naquele relacionamento, peça ajuda. Existe vida pós-violência, existe todo um acompanhamento que vai lhe ajudar a se fortalecer, romper com o ciclo da violência doméstica e familiar e recomeçar. Vou reforçar aqui os números 0800 281 8187, é o número da ouvidoria, o 190 da Polícia Militar e também o 180 da Central de Atendimento à Mulher. Esses números estão aparecendo aí na sua tela.